A última coisa que Jesus disse a seus discípulos foi para irem a todos os lugares e ensinarem todos a obedecerem a tudo o que ele lhes pedisse para fazer. Talvez, ao reimaginarmos como completar a grande comissão, devamos nos lembrar de como tudo começou. Os primeiros seguidores de Jesus viraram o mundo de cabeça para baixo por meio da simples obediência e do trabalho em rede natural. Mas como 11 homens judeus comuns e pouco sofisticados e suas famílias fizeram discípulos em todas as diferentes culturas e idiomas do mundo, eles não tinham dinheiro, nenhum poder, nenhuma organização e nenhum líder formal. E para piorar a situação, eram párias em sua própria sociedade e religião. Os discípulos não pareciam ter nada. E, no entanto, eles mudaram tudo. O que eles tinham era uma experiência de mudança de vida com Jesus. Uma disposição para simplesmente obedecer e o poder do Espírito Santo. Ah, sim, e muitos contatos, o que chamamos hoje de rede social. Consumidos pelo amor de Deus, o que os motivou a fazer o que Jesus disse. Então eles começaram a orar. Depois veio o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Depois do Pentecostes, as pessoas que visitavam Jerusalém vindas de lugares distantes voltavam para casa e contavam a seus amigos e familiares o que Deus havia feito. E quando essas pessoas transmitiram o que haviam experimentado, as boas novas sobre Jesus se espalharam como fogo. Então, como estamos nos saindo hoje? O número de cristãos cresceu, mas a porcentagem de cristãos no mundo está estagnada desde 1990. Então, qual é o problema e como podemos resolvê-lo? A principal tarefa de ser um discípulo de Jesus é fazer discípulos que façam discípulos. Mas não são muitos os que afirmam seguir Jesus que estão fazendo isso hoje. No primeiro século, o que criou uma revolução espiritual foram os discípulos fazendo discípulos que faziam discípulos. Dezenas se tornaram centenas, centenas se tornaram milhares e, em pouco tempo, milhares se multiplicaram para milhões, multiplicado para milhões. Foi um movimento. Discípulos fazendo mais discípulos. Tudo porque pessoas comuns simplesmente obedeciam ao que Jesus lhes dizia para fazer e ensinavam os que respondiam a fazer o mesmo. Essa é uma ideia cujo tempo chegou novamente. O movimento de fazer discípulos se multiplica naturalmente por meio de redes de amigos e familiares. Cada indivíduo tem um círculo de influência único. Não há dois exatamente iguais, mas o círculo de cada um se sobrepõe a muitos outros. Os pontos de interseção são onde os movimentos decolam. Não importa o país, o idioma ou a cultura, as pessoas sempre compartilham o que é importante para elas com aqueles com quem se importam. Então, como você inicia um movimento de formação de discípulos? Na verdade, é muito simples. O processo começa com a leitura e a descoberta de Deus na Bíblia. É assim que funciona. Quando Deus revela um líder em uma comunidade, um catalisador do movimento o orienta a formar um grupo de pessoas espiritualmente interessadas entre seus amigos e familiares. O grupo inicia um processo de interação direta com Deus na Bíblia. O formato é simples. O que diz a passagem? O que ela significa? O que farei em resposta? E, finalmente, a quem posso contar para que outro grupo possa começar? Esses grupos de descoberta são a plataforma de lançamento de novas igrejas que se multiplicam em movimentos. Descoberta pessoal, obediência imediata. Compartilhamento regular, o que leva a uma replicação consistente. Desde março de gerações têm documentado bem mais de 2 milhões de pessoas, se unindo à vasta e diversificada família de Deus, por meio do processo DMM. Acreditamos que esse é apenas o começo do que Deus quer fazer ao liberar o poder dos movimentos de formação de discípulos. O que começou há mais de 2.000 anos continua sendo verdade. Pessoas comuns multiplicando discípulos em suas redes naturais. É o plano de Deus para completar a grande comissão. Movimentos de formação de discípulos. Uma ideia cujo tempo chegou, novamente.